Olá, todos bem? Estamos aqui de novo para a nossa conversa semanal. Vamos falar hoje sobre avaliação auditiva em crianças. Quase todos sabem que quando a criança nasce, hoje é obrigatório o teste da orelhinha. O que é o teste da orelhinha? Você vai colocar um aparelho no conduto auditivo da criança que vai emitir umas ondas sonoras que vai ver se a cóclea, o órgão responsável pela captação do som, responde a essa emissão sonora ou não. Vamos imaginar, então, que esse exame depende de uma boa permeabilidade da via aérea, da via condutiva do som. O conduto auditivo deve estar limpo, a membrana timpânica também, a cadeia de ossos e o canal que comunica o ouvido ao nariz devem estar sem nenhuma interrupção. Aí você vai lá, testa e dá ausente. Já ocorre uma preocupação. O que você deve fazer? A princípio, ficar tranquilo. Não há necessidade de maiores preocupações. Por quê? A primeira coisa que você vai imaginar é que esse conduto auditivo tem alguma secreção decorrente do parto. Pode ter líquido amniótico, pode ter algumas coisas desse tipo. Alguma descamação do conduto auditivo, alguma coisa assim. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar tranquilo e vai repetir esse exame depois de algum tempo. Esse tempo, normalmente, é em torno de 30 dias. Você vai lá, repete o teste e dá alterado novamente. Aí você fica mais preocupado. Mas isso é uma coisa definitiva? Ainda não. Você deve esperar para repetir depois de algum tempo. Só que nesse período, você deve levar no pediatra ou no otorrino para ver se há alguma coisa no conduto auditivo que possa estar interferindo nessa propagação sonora. Se não tiver nada, se estiver tudo tranquilo, você vai repetir. Se aí sim, depois de 3 meses, der alterado novamente, você vai procurar para fazer um novo exame. Esse novo exame já é um estímulo diretamente do cérebro, de uma região chamada tronco cerebral, que é onde a gente tem a percepção auditiva definitiva. Esse exame normalmente é feito em algumas clínicas ou em alguns hospitais, e devido à idade da criança, se você necessitar que essa criança fique totalmente quieta, muitas vezes é necessário uma anestesia geral. Poucas vezes, tá? Não muitas vezes, porque geralmente esse exame é feito com uma certa tranquilidade e assim, aí sim é um exame, vamos dizer, definitivo. O que você precisa ter em mente é saber se essa criança pertence ao grupo de risco para lesão auditiva. O que é esse grupo de risco? A mãe teve alguma doença durante a gestação, especialmente rubéola no primeiro trimestre, ou sífilis no último trimestre. Podemos também pensar em citomegalovírus. Se a mãe teve necessidade de usar algum tipo de medicamento, por exemplo, se ela toma algum remédio controlado, se ela engravidou tomando esse tipo de remédio, isso também pode interferir. Se a criança é gêmeo, é um fator de risco. Se a criança é prematura, é um fator de risco. Se essa criança precisou fazer a fototerapia, o chamado banho de luz, por conta de icterícia neonatal, também é um grupo de risco. Então, nesses casos, há necessidade de uma atenção maior, não de um desespero, de uma atenção maior. Então, você fez lá o teste da orelhinha, das emissões sonoras na cóclea. Você estimulou diretamente o tronco cerebral. E depois de algum tempo, você começa a notar que o seu filho está distraído. A primeira coisa que você precisa pensar é levar para fazer um exame simples de audiometria. Esse exame simples, existe audiometria condicionada, que uma fono mais experiente consegue ter esse resultado sem maiores dificuldades.
associado a um outro exame que chama imitanciometria, que é um exame que não depende da colaboração da criança. Através da pressão exercida no conduto auditivo em cima da membrana timpânica da cadeia de ossos, você vai poder ter a detecção de alguns reflexos e também da pressão dentro desse ouvido. E com isso você tem uma boa avaliação, uma boa ideia da audição dessa criança. São exames relativamente simples, de custo baixo, ao alcance de praticamente todos. Quem não puder procurar uma clínica particular, quem não tiver um convênio, esse exame é oferecido pelo SUS também, e também não há dificuldade alguma para que se consiga. Espero que tenha sido útil, estamos sempre às ordens, para vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem uma sugestão de tema, podem encaminhar que dentro do possível a gente vai atendê-los. Fiquem com Deus.